Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Ana e estamos aqui hoje na área Hemotalk, onde está acontecendo o Fórum de Acesso e Equidade no dia de hoje. Eu, como paciente, e o Elvis também, vamos contar um pouquinho da nossa história para vocês. Eu sou paciente de linfoma não Hodgkin, de grandes células B. Fui diagnosticada em agosto de 2021. Precisei passar por alguns tratamentos. Então, fiz quimioterapia junto com imunoterapia. Tive uma breve remissão de 70 e poucos dias, mas o câncer retornou. E após quando o câncer retornou, eu voltei para uma outra imunoterapia e voltei também a fazer químio. E aí a doutora percebeu que não ia responder só esses 2 tratamentos, que a gente ia precisar de algo maior. Então eu fui para o transplante de medula óssea autólogo, aquele que nós somos nossos próprios doadores. Fui para o transplante de medula, fiz o protocolo de químio do transplante, todo o processo, mas saí do transplante ainda com uma doença, eles falavam que residual. Com isso, fui encaminhada para sessões de radioterapia. Então, fiz 20 sessões de radioterapia e tive que esperar terminar o efeito da radioterapia para poder fazer o exame novamente, que é aquele de PET scan, aquela imagem do corpo inteiro. E aí fomos surpreendidos que 124 dias após o meu transplante de medula, o câncer tinha voltado novamente. Foi quando foi indicado para mim a terapia de CARTICEL, uma terapia inovadora que estava chegando no Brasil. E aí vem nossos medos e nossos receios, uma terapia cara, que ainda não era liberada pelos convênios, que a gente ainda tem uma certa dificuldade hoje, que precisa do processo de judicialização. E aí começou toda uma batalha contra o tempo, voltei para a químio para tentar controlar a doença, mas consegui ser contemplada com a terapia de CARTICEL. Realizei a terapia de CARTICEL em agosto do ano passado, tive inúmeros efeitos colaterais da terapia. Teve um momento que o médico olhou para minha mãe e falou assim, nós estamos liberando visita, a senhora sabe por quê? A gente não sabe se a Ana sai dessa internação. E a minha mãe olhou para ele e falou, o senhor tem fé? Ele falou, eu tenho. Ela falou, eu também. E a porta que minha filha entrou, andando e falando, é a porta que minha filha vai sair. E depois de um tempinho, de 24 dias bem confusa, brigando com os médicos, não lembrando de nada, eu falo que assim, o que eu não lembro não acontece. Então o que eles falam é tudo mentira. Eu fui melhorando, fui acordando, fui despertando dessa confusão. E 30 dias depois, quando eu fiz o exame, eu já não tinha mais doença. E aí eu realizei a terapia em janeiro do ano passado, agora eu estou 1 ano e 8 meses em remissão, fazendo todo um tratamento agora de pós-CARTICEL, então vacinação que a gente precisa refazer, controlando os exames, vendo a produção de linfócitos que eu ainda não tenho. E estou aqui para contar a minha história, eu acho que inspirar outros pacientes. E eu acho que você, Elvis, também pode inspirar outros pacientes com a sua história. Conta um pouquinho pra gente. Para mim é assim, primeiro eu fico impressionado com a sua história, com o seu sorriso e com esse rostinho de acreditar, de esperança, né? Eu acho que é isso que leva a gente para frente. Eu sou o Elvis Silva Magalhães, transplantado de medula óssea há 20 anos. E antes de transplantar medula óssea no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, eu enfrentei uma doença genética hereditária, que foi a anemia falciforme, ou doença falciforme. Nasci com ela, então enfrentei todos os efeitos dessa doença, que são as crises de dores, úlceras que abriu na região do tornozelo, priapismo, que é uma ereção involuntária. Aconteceu muita coisa, e principalmente um acúmulo de ferro no meu organismo, porque a própria falciforme causa isso, e naquela época que eu fazia muitas transfusões, né, e não que elas fossem maléficas, elas eram benéficas, que me mantiveram vivo. Mas, passado 38 anos, a gente, sabendo que já tinha um doador compatível, a gente precisou de lutar muito para que algum centro de transplante tivesse a coragem de me transplantar, e a gente achou a equipe de Ribeirão Preto, na época Júlio Voltarelli, a Belinda Simões e a equipe toparam me transplantar, e eu fui pioneiro no transplante de medula óssea para a doença falciforme, os primeiros a fazer no Brasil. E realmente o transplante ele trouxe uma qualidade de vida,
né? As crises de dores que eu tinha muito, em grande quantidade, elas simplesmente desapareceram. Então faz 20 anos que eu não tenho essas crises, né? Que eu não tenho as úlceras. E a gente, na verdade, depois do transplante de medula óssea, a gente começou a trabalhar no ativismo da causa do transplante de medula óssea para as pessoas com doença falciforme. E a gente descobriu que a forma que a gente teria de ampliar esses transplantes no Brasil, junto com a BHH, com a SBTMO e junto com os médicos maravilhosos, os pesquisadores e transplantadores, a gente descobriu que precisava de uma portaria. Então a gente, como movimento social, eu coordeno a Associação de Brasília de Falciforme, sou coordenador científico da federação, que é a FENAFAL. Então, junto com a federação, com a Zenó, que é a nossa presidente, e um grupo enorme de médicos, própria Belinda e outros médicos, a gente descobriu que precisava de ter uma portaria que incluísse na tabela SUS o transplante de medula óssea, a doença falciforme no rol de doenças passíveis de transplante de medula óssea. Isso foi uma luta enorme, a gente começou em 2010 essa luta. Em 2015 nós conseguimos a publicação dessa portaria. E aí, Ana, o que a gente viu foi que deu um boom no transplante de medula óssea para as pessoas com doença falciforme. Por quê? Porque a partir do momento que essa portaria foi publicada, os planos de saúde não podiam mais negar o transplante. Os primeiros casos foram judicializados e depois os planos de saúde pararam de judicializar porque perdiam. Existia uma portaria que definia os critérios de indicação e definia os protocolos do transplante. Então, assim, conversando com você, a gente percebe o quanto a ciência avança e o quanto a ciência, graças a esses médicos, hematologistas, hemoterapeutas, pesquisadores das universidades, graças a elas, porque o meu transplante pioneiro foi dentro de um centro, foi de uma universidade, foi no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, assim, o que a gente percebe é que quanto custava um transplante de medula óssea há 20 anos atrás? Era uma fortuna. Como hoje popularizou, que é isso que a gente quer na ciência, né? Porque eu acho que não é justo que as coisas aconteçam só para a gente. É justo que as coisas aconteçam para mais pessoas, para o coletivo, né? Então, cada vez que vem a Ana para dar um depoimento, né, e vem a gente para falar, a gente está dizendo para as pessoas que mantenham uma saúde, que tenham esperança, que apoiem a pesquisa, que apoiem a ciência, que apoiem a BHH, a SBTMO, para que a gente possa fazer com que mais pessoas... Hoje a gente acredita que tenha no Brasil mais de 300 pessoas transplantadas de medula óssea em doença falciforme. Eu fico de verdade emocionado e satisfeito de saber que meus irmãos, que também passam por isso, estão em condição. Ana, eu queria que você contasse para a gente o que é o procedimento da Carticel. Quem foi o médico que fez, que aliás eu conheço ele, mas eu queria que você contasse para as pessoas como foi isso e como se dá isso. Então, o médico que realizou minha terapia de Carticel é o Dr. Wanderson Rocha. E a terapia de Carticel hoje é uma terapia genética. Então, que eles fazem uma mudança na célula no laboratório e a gente recebe de volta no nosso organismo. E aí a gente fala que são soldadinhos que estão prontos para atacar o nosso organismo e a gente tem alguns possíveis efeitos colaterais. Então, eles vão atacar tudo que é diferente. E aí, todas as células, vamos supor que não se encaixam iguais a eles vão acabar matando. E isso pode causar alguns efeitos colaterais, que a gente fala que é o ICANS, que é uma neurotoxicidade, e a gente fala que é a síndrome de liberação de citocinas. Então, o paciente pode ficar confuso, como eu fiquei agressiva, eu não lembro das coisas, eu tive alguns episódios de confusão, tive também queda de pressão, queda de batimentos cardíacos, e aí pode evoluir para queda de saturação, intubação. Isso eu não precisei, mas eu fui para a UTI, tive que ficar em vigilância de pressão, tive que colocar medicação para manter pressão, manter batimento, mas conseguiram controlar todos os sintomas perante isso junto com o corticoide. E eu vejo muita importância quando você fala que a gente às vezes tem que ser uma porta aberta para outras pessoas conseguirem o tratamento. Hoje o Carticel, infelizmente, ele
É difícil o acesso, precisa judicializar. Nós não temos a terapia no SUS ainda, mas a gente está aqui batalhando para que outras pessoas consigam. Como o senhor falou, tem uma portaria hoje para pacientes de anemia falciforme para o transplante de medula. E eu sonho com isso de colocar o carticel no SUS, para que outros pacientes possam ser contemplados como eu fui, para que outros pacientes tenham a chance de viver. É o que eu falo, quantos anos? Acho que não é para mim, não é para você, eu acho que tem algo maior. Mas eu acho que um paciente possa comemorar uma vitória. Eu acho que depois de um tratamento como o meu, como o seu, o que a gente quer comemorar são vitórias. Então, eu acredito que seja isso e a gente tem que lutar cada dia mais para que outras pessoas sejam contempladas. É exatamente isso, né? A gente fica pensando assim, que as coisas elas têm que começar em algum lugar Bem, e que tem que ter as pessoas que tenham a coragem de inovar, né? Assim, quando a gente vê como a pesquisa avança no Brasil e no mundo, a gente fica impressionado de ver assim coisas que, poxa, quem sonhava com uma terapia CAR-T-cell? Quem sonhava que era possível transplantar pessoas com doença falciforme, né, transplante de medula óssea? Então, assim, quando vem esses cientistas, esses pesquisadores, esses médicos, como o Dr. Wanderson Rocha e outros, né, que são essas pessoas que estão ali na linha de frente, que lutam, que acreditam que é possível. Então, o que a gente vê, assim, o que a gente sempre fala para os pacientes é que acreditem que, à medida que as coisas vão acontecendo, vai barateando, sempre isso, né, medicações e terapias, e que é possível, assim, no futuro, que a gente tenha, com terapia gênica, mais e mais pessoas curadas, quem sabe logo cedinho, que é o que está acontecendo hoje, né? Brasília transplantou 14 crianças já com doença falciforme. Quer dizer, essas crianças nunca vão ter todas as sequelas que a gente às vezes chega, né? E isso é maravilhoso. Ana, eu de verdade eu fico muito feliz de te conhecer. Fico satisfeito de vocês da BHH nos darem essas oportunidades de conversar e de falar sobre essas questões que tem muito a ver mais com a questão espiritual, as questões do coração e da humanidade, do que Com propriamente, certeza. né? É isso que eu acho que vale no mundo. E eu acho que o mais importante é a gente levar esperança, porque a gente já esteve do lado de cá e tem muitas pessoas que podem se inspirar nas nossas histórias. Então, a minha mensagem final é para você não desistir, que existem muitos pesquisadores, muitas pessoas que estão na luta para conseguir acesso a muitos tratamentos, como foi para mim e para o Elvis.